Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do podcast Unifip, o nosso espaço de comunicação, informação e interação. E hoje a gente conversa sobre um assunto que interessa a muita gente, que é planejamento financeiro. Chegando o final de 2024, já, né, com os planos e as metas traçadas para 2025, e aí a gente fica se perguntando o que é que a gente faz, como é que a gente destina os nossos valores, né, o nosso tão suado dinheirinho. E para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui Roberta Trindade, ela que é economista, professora do Unifip, palestrante, consultora do Sebrae, CEO da Somos Trindade, tudo isso em uma pessoa só, né? Tudo bom, Roberta? Tudo bem, com grande alegria estamos aqui para tratar de um tema que individualmente é importante para cada um de nós, coletivamente é importante para a tranquilidade que o país precisa ter para ser mais desenvolvido. Então, vamos lá. Eu fui lá no site do Banco Central para pegar umas informações para a gente trazer, para abrir esse nosso assunto de hoje. De acordo com a pesquisa que calcula o Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, que é desenvolvida pela FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, vamos lá. 48,5% dos entrevistados disseram vivenciar algum nível de aperto financeiro. 40% revelam que têm alguma dificuldade para pagar contas. 48% dizem saber como controlar para não gastar muito. 58,6% admitem que sobra ali algum dinheirinho no final do mês com alguma frequência. E 47% diz que sabe se informar para tomar decisões financeiras. E aí é isso, informação que é realmente importante, né, Roberta? Sim. Quando o assunto é controle financeiro, algo muito interessante de se observar é a questão realmente do comportamento, a maneira como eu cuido do meu dinheiro. E observando esses dados, você percebe que está girando aí sempre em torno de 50%. Então, metade da população consegue ter um discernimento nesse sentido do controle, a outra metade não. Quando a gente observa o índice de endividamento das famílias, que não está tão claro aí, mas que é outro ponto importante, ainda é muito grande no Brasil. E aí isso tem duas razões. Primeiro, a renda, que é pequena. Nosso salário mínimo ainda é pequeno, ainda tem muita gente que não tem emprego, mas nós estamos tratando desses dados com pessoas que têm o emprego, que têm a renda. E, nesse caso, seria realmente uma questão de comportamento. Eu sei cuidar do meu dinheiro ou eu não sei cuidar do meu dinheiro. Ideal é que a gente realmente tenha cuidado no nosso dinheiro, não é apego, isso é organização, para que essas contas, primeiro, elas sejam planejadas, orçadas, é o jeito mais fácil de lidar com as finanças, e depois que a gente pague, faça o controle para, de verdade, observar como nós estamos planejando e como nós estamos executando isso. Gente, não é para esperar, por exemplo, que o dinheirinho sobre. Se a gente quer guardar alguma coisa, a gente tem que colocar isso como meta e dentro do nosso orçamento para que ele obrigatoriamente sobre. Essa é a razão. Roberta, a gente está agora nesse período de festa de fim de ano, sempre geram aqueles gastos extras, um presente para fulaninho, um presente para ciclano, um presente para a família, uma ceia, uma viagem para passar, sei lá, o Réveillon em João Pessoa, alguma coisa assim. Como é que a gente equilibra nesse momento esses gastos para não comprometer já, tipo, janeiro? Ou fevereiro, março, enfim. Ou 10 vezes no cartão. Fazer o quê? Pois é, gente. Essa questão do momento desafiador, que é Natal, a Mivan disse tudo, a gente tem muita vontade de fazer tudo quando chega o fim do ano, é como se estivesse encerrando um ciclo e começando outro. E é claro que até a viagem é algo que refresca a nossa mente e nos dá vigor para começar um novo ciclo, mas é momento desafiador, embora quem trabalha com salário tem o 13º, né? E quem não trabalha assim precisa ter ainda mais aquele momento de organização para que seja realmente possível fazer tudo aquilo que a gente tem vontade dentro do orçamento.
Mas é desafiador porque são muitas as oportunidades que aparecem, né? Os amigos secretos, as confraternizações, os encontros, a própria família ali para brincar a noite toda, noite de Natal, noite de ano, e a viagem, sim, que precisa ser programada. Então, se a gente deixar para fazer isso e programar isso no final do ano, vai sempre ficar mais difícil. Quando a gente fala em orçamento, é justamente uma previsão daquilo que a gente vai precisar gastar todo mês, inclusive essa viagem, né? Lá no final do ano. Então, o ideal é que a gente já programe isso desde sempre. A gente já tenha eu costumo dizer que são umas gavetas, mas para quem está ouvindo, observe aí, para ficar mais fácil, um gráfico de pizza, né? Que tem fatias. Fatias. Para a gente imaginar assim, quanto em percentual eu preciso usar realmente para as minhas despesas fixas. Essas podem até ser estudadas, mas são inegociáveis. Quem paga a energia tem que pagar todo mês, para se juntar 2 meses, Deus nos acuda, né? E, desta forma, definir, então, as minhas prioridades. Depois das fixas, que são obrigatórias, eu tenho algumas variáveis que me acontecem sempre, mas eu preciso cuidar da saúde, se não tiver um plano de saúde já programado. Eu preciso viajar, eu preciso comprar livros, ou comprar vinho, ou comprar música, enfim, aquilo que a gente gosta de fazer, o entretenimento, né, que também faz parte do bem-estar. E aí a forma mais fácil é realmente já destinando uma etapazinha do nosso dinheiro para cada coisa e guardando mesmo aquilo que vai ser da viagem. Ou já pagando a viagem antecipadamente seria o sonho, né? Viajar com tudo pago, antes. tudo tranquilo, porque aproveitaríamos muito mais a realidade da vida. Mas, com certeza, não é fácil, é tanto que as estatísticas nos provam aí. Porém, se a gente fizer disso um exercício, acaba, então, conseguindo, né? A ideia de dinheiro é planejamento, controle, execução do dinheiro. Desculpem, planejamento, execução, controle, porque depois é que a gente faz ali a checagem para ver se realmente gastou. E o dinheiro de guardar não é para sobrar, já é para estar dentro dos seus objetivos. A gente está nessa época exatamente que encanta os olhos, né? As vitrines, as ofertas, tudo isso. Você falou agora há pouco sobre o nosso comportamento diante do dinheiro. Existe alguma forma da gente conseguir se controlar em relação ao impulso da compra? Porque a gente compra muito pela emoção, né? Vê ali, agora esse período, né, de fim de ano tem Black Friday e tal. Como é que a gente lida com o impulso? O impulso é o maior problema da sociedade. É sempre querer aquilo que todo mundo tem, é natural da vida social, né? Nós temos necessidades básicas, mas temos essas aí, que a gente vê o celular do outro, se encanta e também quer. Nós vemos pessoas usando roupas novas todos os dias, e aí eu sou do mesmo ciclo social, fico pensando, se fulano pode, por que eu não posso? Por que eu não posso? Né? Se fulano está viajando, por que eu não viajo? Se fulano viaja até para o exterior, por que eu também não posso? Né? Se fulano viaja para conhecer as belezas do Brasil, por que eu não posso? Cada um tem uma vida diferente na hora de pensar essa estrutura de dinheiro. Tem uma quantidade de dinheiro diferente na hora que ganha, né? E ninguém sabe quanto é, nem como é. E tem gente que tem o recurso só para si, então é muito customizada essa história, né? Mas você fala num ponto importante, como é que eu controlo o meu impulso? Se for na hora das compras, uma orientação que está aí anotada em todo canto, mas se você fizer exercício é importante, eu realmente estou precisando disso. Eu faço isso. Eu, de verdade, já escolhi, é isso mesmo que eu quero nesse momento. E o que eu vou deixar de comprar para comprar isso aqui, que agora é minha prioridade. E ainda, não menos importante, eu tenho dinheiro para isso ou programação no meu cartão para fazer essa compra, porque... Já aproveitando para lembrar, o cartão de crédito é uma faca de 2 gumes, ele é muito bom para facilitar a nossa vida. Não precisa estar fazendo mais cadastro, não precisa burocracia. Mas, ao mesmo tempo, quem não é tão controlado passa os pés pelas mãos e compra além daquilo que pode, porque o cartão é um pai que deixa, que deixa as pessoas à vontade, dentro do limite. Então,
A gente tem mesmo é que, independente das perguntas que foram faladas ou das suas próprias, o que a gente tem mesmo que fazer é uma parada reflexiva. E em relação à roupa, por exemplo, dá uma olhadinha mesmo no guarda-roupa antes de fazer uma compra para ver se você de fato está precisando. Realmente, quando a gente arruma o guarda-roupa, a gente vê uma roupinha parada há tanto tempo, tão parecida com aquela que eu queria comprar, e aí eu já aproveito, já reprogramo. Mas ninguém precisa virar mão de vaca por isso, né? O nosso prazer é, de fato, comprar, ter vontade de comprar, se abastecer para nos dar a qualidade de vida. O cuidado é somente para não extrapolar. Então, o momento reflexivo, Mivan, é importante demais. Na hora que você vai para casa, deixa para comprar no outro dia. Eu sempre ensinei às minhas filhas e eu digo muito em mentorias que é isso que a gente precisa fazer. O que acontece no outro dia você não se lembra, então você realmente não estava precisando tanto. Realmente. Se a vontade persiste, insiste, não nos faz desistir, é porque a gente pode ou porque a gente realmente está precisando. Essa questão de perguntar, eu estou precisando, eu passei por isso essa semana. Tava numa loja, aí eu peguei umas roupas, aí eu tava indo pro caixa. Aí no caminho do caixa, aí eu pensei assim, aí eu deixei as roupas lá. Aí perguntaram, não vai comprar mais não? Eu disse, eu acho que eu não tô precisando não. Aí eu deixei as roupas lá. Quem nunca fez isso, né? Eu acho que frequentemente eu me faço essa pergunta, mas já ali eu vou pro caixa me fazendo essa pergunta. E outra coisa que eu acho interessante também, você deu o exemplo da roupa, dá uma olhada no guarda-roupa, né? O que é que você tem. Sim. Né? Às vezes você comprou uma peça, chega em casa. Já aconteceu comigo de chegar no supermercado e dizer assim, vou fazer umas compras. E aí, por não ter olhado lá no armário, chegar com produtos, com itens que já tinham lá e que eu não necessariamente precisava comprar. Então, essa observação é importante, não só para a roupa, mas para outros itens. E da feira são duas questões, né? Ainda tem uma questão mais importante, que é a falta de organização. Quando a gente não olha a feira, a gente traz itens que não precisava e esquece aqueles que a gente precisa. Então, tem que ir mais uma vez ao supermercado. Para quem tem a vida muito ocupada, sabe o quanto é difícil tirar a rota da programação, né? Uhum. Eu sempre vou naquele dia ao supermercado uma vez por semana, já organizado e tal. Se você tem que ir mais de uma vez, tanto você vai perder mais tempo, que é natural para quem vive ainda uma vida muito ativa, e depois, com certeza, você não vai comprar só aquele que estava faltando, porque o supermercado nos tira da rota, né? A gente sempre, quem nunca colocou no carrinho e quando chegou lá, ficou pensando assim, não, esse aqui é o que eu vou deixar, né? Não vou levar porque não vai caber agora no orçamento ou eu realmente não estou precisando. É a mesma coisa, né? Momento reflexivo para a gente entender que naquele momento o que precisa comprar já está comprado ou já está ali escalado, né? Uma vez eu li uma coisa curiosa sobre fazer as compras, sobre ir ao supermercado, que era dizendo que não vá ao supermercado com fome. Porque tudo que você vê ali, você vai querer comprar para sanar aquele vazio, digamos assim, que você está sentindo naquele momento. Isso procede? Procede, é uma questão psicológica mesmo, né? Quando a gente observe e faça uma relação para você ver como procede. Quando você está com fome, a ideia eu vou suprir desejos, né? A compra, ela supre desejos. Então, é uma perspectiva da gente querer comprar mais. É a mesma coisa de quando você está numa festa ali, que todo mundo está fazendo, às vezes você faz alguma coisa, come alguma coisa, bebe, que não faria normalmente se você estivesse sozinho. Então, é aquela influência mesmo. E o meio nos influencia muito, principalmente em relação à roupa, principalmente em relação a perfume, a telefone celular, coisas que nem sempre são extremamente úteis ou essenciais naquele momento, né? Para entender, todo mundo precisa de uma roupa, mas precisar de 2, 3, 4, 5, 6 no mesmo momento é uma outra história. Então, é esse momento reflexivo que faz a gente entender, primeiro, se de fato eu tenho necessidade. O primeiro elemento da compra é a necessidade, né? Isso está provado nas orientações da economia. O segundo momento é o meu desejo, é a minha vontade, é a minha escolha, é o encantamento, o enchimento dos olhos, né? E, não menos importante, se eu tenho condição para isso, se eu tenho dinheiro naquele momento, porque o seu celular ainda está muito bom.
Mas chegou alguém com um Com celular novo. novo, quem não tem vontade de acompanhar aquela realidade? Então, é importante parar para fazer uma reflexão, se realmente eu posso, porque, de verdade, quando chega o momento das dívidas, aí a gente começa a fazer uma reflexão dolorosa. Podia ter pensado antes. E às vezes comprometeu tanto o limite do cartão que vai precisar passar agora 10 meses sem comprar. Já pensaram? Para quem é compulsivo ou para quem, mesmo que não seja compulsivo, gosta de comprar, passar 10 meses sem comprar é algo muito desafiador. Roberta, 13º salário. Você falou agora há pouco sobre o 13º. Quando entra na conta, todo mundo já brilha os olhinhos assim, né? Eita, aquele valor a mais que entrou pra gente no finalzinho do ano. O que fazer com esse dinheiro? Tipo, vem aquela dúvida. Eu quito alguma dívida que eu já tenho, eu guardo uma parte, ou eu já adianto alguma, sei lá, outra parcela, coisas assim. Mais uma vez, Mivan, isso aí é customizado mesmo, né? Eu sempre sou da ideia de que quem está devendo precisa sim pagar as contas. Primeiro, por uma questão de sanidade mental, de ficar tranquilo, de ter o bem-estar, que não é só comprar, né? A tranquilidade é o bem-estar mais precioso. Depois, porque quando você compra e não paga, você está prejudicando uma cadeia toda. A pessoa que vendeu vai sofrer e, consequentemente, mais pessoas vão se envolver nessa história. Então, tá com dívida, se organiza, se programa, paga a conta. Se der para pagar toda, graças a Deus. Se não der, vai se organizando para ir fazendo isso aos pouquinhos, né? Essa é a primeira questão. Sempre tem uma necessidade para ser vencida ali com o 13º. E se alguém nunca fez a experiência, faça a experiência de agora, nesse momento, ser o momento que eu começo a guardar parte do meu dinheiro. Eu tenho uma experiência própria com isso. Certa vez eu precisei do meu 13º todinho para sanar um curso que eu precisava muito fazer e que era aquele momento ou não tinha outra chance. E eu aprendi que nem sempre eu preciso ter ansiedade para guardar o meu 13º. Ou seja, porque naquele momento eu entendi que se eu fosse organizada, eu comprava roupa e presentes para o Natal antecipadamente e aos pouquinhos ia fazendo isso. Pode ser uma receita para todo mundo? Não, porque é customizado, depende da quantidade de dinheiro que você precisa para viver minimamente, que é o recurso, o custo fixo, né? Que a gente chama o nosso gasto fixo. Porém, se você tem vontade de guardar e não faz ainda essa experiência, tenta com o 13º, pouquinho, né? Uma parte, que aí você vai adquirindo essa consciência. Mas eu também digo que é momento. Se eu realmente quero participar do amigo secreto e é aquele momento de comprar o presente, eu não vou deixar de comprar o presente para guardar esse dinheiro, né? Então, é uma decisão nossa de acordo com a nossa necessidade. Dinheiro não é moda, não adianta porque eu vejo meu colega fazendo eu fazer também, porque eu tenho necessidades diferentes. Então, a gente só precisa entender que quem quer progredir, se gastar o dinheiro todinho, nunca vai sair do canto, nunca vai sair do lugar. Mas eu quero ter uma perspectiva de uma viagem que já está aqui no meu sonho, no meu desejo. Eu só vou conseguir juntando aos pouquinhos. Junta. É isso que você vai fazer para poder ir adquirindo essa consciência e aprendendo a se acostumar a gastar e poupar. O Brasil todo precisava fazer muito isso, porque a poupança nossa, em geral, ela também ajuda o governo a fazer investimentos em áreas que são importantes para o crescimento, que nem sempre as pessoas enxergam isso, né? Quando a gente pensa assim no ano novo, quando vai chegando esse final de ano, a gente começa a traçar um monte de meta. Em 2025 eu vou fazer, em 2025 eu vou correr, aquela meta. 2025 eu vou correr, 2025 eu vou fazer não sei o quê. Essa é a minha. Né? Às vezes o planejamento financeiro não entra nas metas das pessoas. Sim. Né? Mas é importante já pensar, como você já colocou, pensar além, pensar adiante, porque janeiro é um período que vem
às vezes, muitos impostos, o pessoal que tem filho tem matrícula, tem material escolar. Então, o ano já começa com uma carga muito grande, né? Com certeza. Material escolar, os impostos dos automóveis, né? Geralmente chegam ali, assim, para quem é desse primeiro trimestre, IPTU, enfim. Se alguém tem, ao invés de ser, alguém tem uma empresa, tem também o 13º dos colaboradores, né? Que acaba ali respingando na preocupação da pessoa que é responsável, enfim. É a gente realmente ter esse momento de reflexão. Ano novo chegando, vamos voltar. Tenho dívidas para sanar, para ficar tranquilo, é o momento. Não, eu quero só planejar. Então, defina de fato suas metas. Quanto mais simples e claras elas forem, mais objetivo será o seu planejamento. Então, eu tenho certeza que eu quero fazer uma viagem. Como é que a gente consegue entender isso? Vou gastar quanto? Em quantos meses eu divido? Dava X de dinheiro para aquele momento, vejo se cabe. Então, eu já vou tirando o dinheiro. Porque também, se eu disser, não, eu compro no cartão e eu vou pagar isso depois, de certa forma, eu estou planejando, mas não estou fazendo o caminho certo para que eu sinta o máximo prazer na minha organização financeira, né? Então, toda meta para 2025, aí serve qualquer uma, serve o meu desejo de correr também, viu, gente? É meu também, viu? Correria que me espere por aí, né? O que acontece eu sei que eu quero, eu primeiro preciso ver a minha questão de comportamento, qual é a hora que eu vou escolher para fazer a corrida, né? Como eu sou do Milagre da Manhã, certamente vai ser de 5 horas da manhã. Isso tudo é brincadeira, é só porque minha irmã falou na corrida que é o sonho dele, é o meu também. Então, o que é que vai acontecer? Agora eu tenho que pensar no recurso. De todo modo, a corrida pode ser de graça? Pode. Mas no sentido que nós estamos falando aqui, é uma corrida orientada para a gente reforçar aí o aspecto físico, no meu caso, para emagrecer, enfim, algum objetivo. Tudo está atrelado, então. O desejo, a forma como eu vou conseguir realizar e, se precisar de recurso para isso, o recurso, né? Não adianta a gente dizer, eu estabeleci 10 metas para quando chegar no final do ano não cumprir nenhuma, aí eu vou me frustrar totalmente. porque eu sou desorganizado, né? Não consegui reunir o que precisava para ela acontecer. Então, eu sou daquelas que pensam que a meta precisa ser do tamanho da sua determinação. E se for menor, você vai alcançando, vai reprogramando a meta, vai ficando feliz, vai se empolgando. O planejamento sai executado de modo melhor. Por falar em meta, a gente já está organizando também um outro episódio de podcast para falar exatamente sobre essa questão dessas metas. Roberto, você falou sobre pedir para o pessoal imaginar aí aquele gráfico de pizza. Então, galera, vamos imaginar de novo aí esse gráfico de pizza. E você falou também sobre a questão de destinar esse valor aqui do meu salário são para necessidades essenciais, Sim. Né? Água, luz, enfim, esses gastos. Eu disponibilizo tanto para lazer, tanto para um gasto, sei lá, supérfluo, uma roupa, alguma coisa do tipo. Vamos imaginar esse gráfico de pizza, vamos pegar aí tipo um salário de R$1.000, para acho que ficar mais claro na cabeça das pessoas. Sim. Quanto a gente destinaria, assim, de percentual, digamos assim, para a gente ter uma ideia de como se ajustar? Certo. Mivan, primeiro, o nosso salário mínimo, por exemplo, ele é pequeno. Então, R$1.000, só para a gente dar o exemplo, mas todo mundo sabe que não há também uma cartilha para isso, né? Um valor firme. Porém, o que a gente imagina? Que se você conseguir deixar esses custos fixos que todo mês tem, que não pode deixar de ter, e aí todo mundo tem, não me diga assim, não, porque eu não pago aluguel, não, mas você tem obrigações que estão ali dentro daquele recurso. Então, a média disso é 55%, 50%, né? Aí você vai dizer, mas Roberta, eu ganho no salário mínimo, eu consigo deixar 55%? Se você for sozinho, morar sozinho, não. Mas se for uma família, 3 pessoas, 2 pessoas, já folga um pouco mais para dividir esses custos que são fixos, né? Aí, o restante, qual seria a nossa orientação?
Se nesse custo fixo não está um plano de saúde ou uma despesa médica ali, outros planos que existem, né? Você precisa pensar nisso. Parte do dinheiro guardado para eu poder ainda usar em necessidades que podem ser eventuais, mas que vão surgir relativas ao meu bem-estar mesmo, aí de saúde, de qualidade de vida. O da roupa ou do entretenimento, fazendo escolhas, ainda pode ser 2 gavetinhas, não é? Aquilo que eu gasto todo final de semana para ir ali, fazer um lanche, tomar uma cerveja, tá naquela gavetinha do entretenimento. E a roupa eu posso botar em eventuais, porque pode ser a roupa, pode ser o sapato, pode ser a programação para comprar o celular, tá ali nos eventuais. Mas eu sonho fazer uma viagem. Se eu deixar tantos por cento do dinheirinho para guardar o ano todo, no final do ano, a minha viagem está pronta. Ótimo, isso tudo. E eu, Roberta, que sou apaixonada pelos meus livros e pelo estudo, ainda tenho que deixar um dinheirinho para estudar. Para os né? livros e Fazer para os cursos. curso, né? Então, isso aí é o que eu chamo de customização. Percebam que 50% está nesse fixo, né? Então, sobrou 45%. Se eu for dividindo isso de 10 e de 5, não fica fatias oportunistas, né? Oportunizadas para que a gente consiga fazer tudo? Fica, né? Não pode deixar de pensar na saúde, mesmo que o SUS hoje já tenha uma vasta oportunidade, mas tem sempre aquele exame que a gente precisa, aquele remédio que não é fornecido, né? Então, todo mundo tem que pensar nisso. Seu estilo de vida qual é? É o primeiro passo. Meus desejos, minhas necessidades, quais são? Todo mundo tem necessidade de alimentar, mas nem todo mundo tem a mesma alimentação. Então, por isso que não pode ser do jeito da casa do vizinho, tem que ser do jeito da minha casa, né? Do meu jeito, do meu gosto. Tem gente que gosta de restaurante todo final de semana, tá lá dentro da programação. Se em 3 finais de semana eu gastar a programação todinha, posso ficar outro sem ir para canto nenhum, né? É um nível de exigência que as pessoas olhando imaginam assim, e tem quem faça isso? Tem, né? Tem. Quem é organizado com dinheiro, consegue. E para fechar tudo, o dinheiro de guardar um pouquinho para uma necessidade futura ou para fazer esse dinheiro se multiplicar um pouquinho, né? Ajudar ali ele a se tornar vivo a partir dos juros, né? Comprar um título do governo, que a gente tem uma remuneração, fazer uma aplicação pequenininha, tudo para nos gerar o costume de ter uma gaveta para cada coisa. E uma outra coisa muito importante é avalie mesmo se você tem perfil gastador, né? Mas quer se tornar uma pessoa mais equilibrada, só depende de você. Eu costumo muito dizer, e tenho muitas experiências de gente que convive comigo. Tem gente que ganha pouco e tem tudo, e vive muito bem, e anda bem arrumado, e anda bem vestido, mesmo que não tenha um guarda-roupa topado de roupa. E tem gente que tem um guarda-roupa abarrotado e não usa nem metade daquilo que tem. Negócio, né? Ainda tá na etiqueta quando eu fui ver. Comportamento, né? Quem nunca teve uma roupa que comprou e nunca vestiu e deu com a etiqueta ainda? Verdade. Porque enquanto você não se acostuma a fazer essa leitura mesmo, isso acontece com qualquer pessoa, né? E eu gosto sempre de dizer, preciso virar mão de vaca? Não. Preciso ser uma pessoa chata que está contando 50 centavos? Não. Preciso deixar de tomar meus cafés, como alguém diz assim, deixe de tomar seu café e no final do ano veja quanto você juntou. Isso aí é só uma metáfora, minha gente. Ninguém vai deixar de tomar o cafezinho, né? Porém, se você realmente fizer a conta dos lanches que você deixou de fazer para ver quanto sobrou no meio da semana, é só uma metáfora, mas é a lógica de aprender a estudar o seu dinheiro. Às vezes o pessoal deixa de tomar café e tem que comprar um remédio para dor de cabeça, porque tem gente que fica logo com dor de cabeça, né? Se não toma café. E aí também ninguém vai enricar não, né, Mivan? Porque depende, sabe de quê? O enricar da quantidade de dinheiro que você ganha versus a quantidade de dinheiro que você gasta. E o jeito que você ainda aplica essa sobra. Então, tudo isso, lidar com dinheiro não é fácil. Tudo isso é importante. Roberta, você falou sobre comprar um título do governo, alguma coisa assim.
Para quem quer investir, eu penso em colocar uma coisa para mim, sei lá, uma coisa simples, sei lá, uma loja de planta, uma coisa, Tá. né? Investir. Empreender, né? Empreender. O que essa pessoa precisa observar, até quanto é seguro investir, porque tem aí aquela margem de chance de não dar certo, né? Como é? Eu, em relação a colocar um negócio, eu já tenho essa mesma perspectiva de, na análise, imaginar se é uma coisa que eu gosto e que eu sei fazer. Uhum. Porque tudo que você faz gostando, você faz melhor, né? Então, tem gente assim que tem muito dinheiro e bota um negócio e nunca vai lá e bota alguém para cuidar e dá certo. Por quê? O alguém que está cuidando conhece do negócio. Então, como a gente está falando na perspectiva do empreendedorismo que nasce pequeno, né? É importante, primeiro, eu gostar daquilo e eu saber, conhecer, né? Eu sempre digo assim, pense numa lanchonete. Não é obrigado que o dono esteja fazendo o lanche. Mas se faltar um colaborador, ele precisa saber quem é que ele vai chamar para ajudar ali a sanar aquela necessidade. Então, ele tem que conhecer. E, nessa perspectiva, o controle financeiro é outra coisa que dá vida ao negócio. Tem gente que começa fazendo um investimento extraordinário, sem ter dinheiro, gastando tudo, pedindo emprestado no banco. Vai dar certo também? Vai, porque depois você vai ter um controle efetivo para pagar. Mas nem sempre dá. Nós temos também estatística de que as nossas empresas, elas acabam no terceiro ano, segundo, terceiro ano de vida não tendo sustentabilidade, porque esses dois pontos estão interligados. Questão do dinheiro, que a gente gerou, ao invés de ser um retorno financeiro, às vezes contrair uma dívida. Não estou desanimando, vou já dizer que depois a gente resolve isso. E a questão mesmo do jeito gastador do dono do negócio. Vai ser a mesma coisa na vida. Na vida. Né? Então, é preciso pensar nisso porque o que eu disse que ia dizer depois é que o negócio, para crescer, ele tem que ter sustentabilidade. Então, o dinheiro tem que ser ainda mais cuidado do que o nosso dinheiro específico próprio. Para a gente finalizar nosso episódio de hoje, é assunto, dá para fazer uma temporada só sobre isso. Mas para a gente finalizar esse nosso episódio de hoje, se você pudesse elencar, assim, sei lá, 3, 4 dicas básicas para nos ajudar nesse planejamento, quais seriam? Anota aí, dicas de ouro de Roberta Trindade para nos ajudar no planejamento. Gente, primeira coisa, vamos saber quanto a gente ganha e, dentro desse contexto, fazer o gráficozinho de pizza, lembrando de separar aquilo que é essencial. Ainda assim, não precisa virar mão de vaca, mas faça uma lista do quanto você gasta de energia, por exemplo, e apague suas luzes que você não estiver usando para você ver a diferença nesse contexto. Essa dica aí é dica de ouro. Na época que fizeram o controle de energia, o governo fez o controle de energia, tinha muita gente que notou que gastava energia demais. Passou, então, a usar esse dinheiro em outro sentido. Faça seu gráfico de pizza. Não deixe de aproveitar a sua vida, mas deixe de olhar a vida do outro, querer aquilo que você não tem e não vai poder nesse momento. E se o sonho de ter aquilo que o seu amigo tem persistir, bote as gotinhas lá na gaveta de dinheiro que um dia você vai conseguir. Não esqueça que a dica de ouro geral, global e ensinada nos livros é: o dinheiro meu não é o dinheiro do outro, o meu sonho não pode ser do tamanho do sonho do outro, a não ser que eu faça a mágica, né? Preciso planejar, que é fazer orçamento. Preciso executar, então conferir depois, realmente a minha energia eu tinha planejado para ser 100 e foi 99. Eu estou fazendo controle. E, dentro desse contexto, pense que você é um ser humano, que precisa das necessidades básicas, mas precisa de bem-estar, de arejar a cabeça, de viajar, de sentar ali no restaurante jogando conversa fiada fora para viver feliz. Então, cada um tem a sua necessidade. Ser feliz também é uma necessidade. Pense nisso, bote dentro desse contexto. E a última dica
esqueça se for o caso de gerar dívidas que você não pode pagar. Esqueça, porque você está prejudicando a sua vida e a vida da economia como um todo. Anotado, tudo certo. Então vamos olhar para 2025, né, com outros olhos, tendo aí esse planejamento em vista, para que a gente possa realmente chegar ao final de 2025, né, com tranquilidade. Com tranquilidade, talvez, né, alcançando as metas, né, Vivan? Melhor do que a gente chegou aqui em 2024. Roberta, muito obrigado por participar aqui com a gente. Prazer grande, eu agradeço sempre e estou à disposição. Conversar sobre dinheiro, sobre economia, sobre empresa é sempre um prazer muito grande. E a você também que nos acompanhou, muito obrigado. Quem nos acompanhou no Spotify, também no YouTube, aproveita. Tem muito conteúdo aí, a gente já tem... esse é o 13º episódio do nosso podcast, então a gente já falou sobre muito assunto. Tem um podcast também dos cursos nas nossas playlists, é só acompanhar, tem muita temática interessante. Segue também a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, é só acessar @unifipoficial e tem o nosso site unifip.edu.br. Tá tudo lá, todas as informações que você precisa. Valeu, muito obrigado, até o próximo episódio. Valeu!